Oi, galera! Na aula de hoje, de alterações hemodinâmicas, vamos falar sobre trombose. O objetivo da nossa aulinha linda e poderosa é estudar o sistema hemodinâmico e compreender as alterações que estão relacionadas à causa da trombose. Preparou? Disparei. Trombose. O que é trombose, gente? Solidificação do sangue no leito vascular dentro dos vasos sanguíneos ou no interior das câmaras cardíacas, dentro do coração de um indivíduo vivo. Locais onde isso acontece, ou dentro do coração, ou na parede do órgão, ou nas válvulas, né, na parede do coração, aí dentro das coronárias, tá? Ou nas válvulas cardíacas, lá na válvula tricúspide, bicúspide, ou nas válvulas semilunares, tá ok? Dentro das artérias, das veias e também na microcirculação aí nos capilares. Sabia que pode haver trombos nos capilares, mesmo eles sendo fininhos? Pois é. Vamos ver isso tudo então. Lembrando, etimologia, trombos, coaguloses, estado de coagulação. Então, a trombose é a formação de trombos que envolve um processo de coagulação sanguínea e a atividade plaquetária, estando associada a três componentes. Isso é chamado de tríade de Virchow. Então, ocorre uma lesão endotelial, há uma alteração no fluxo sanguíneo, ocorrem modificações na coagulabilidade do sangue. Na maioria desses casos, 2 ou 3 fatores atuam aí para a formação dos trombos. Então, isso aqui é o que a gente chama de tríade de Virchow, tá ok? Então, a hipercolesterolemia e a inflamação, por exemplo, podem causar lesões endoteliais. Eu posso aí ter uma hipercoagulabilidade hereditária por alterações genéticas no fator 5 de Leiden, ou um câncer avançado, pode ser um fator adquirido, né? Fluxo sanguíneo pode estar anormal devido ao que? A estase, a parada do fluxo sanguíneo, ocasionada por fibrilação atrial. Os seus átrios estão fibrilando, não está bombeando sangue. Ou então aconteceu um repouso no leito, o paciente está muito tempo deitadinho, paradinho, estável lá no lugar, né? Em caso de turbulência, como acontece nos estreitamentos dos vasos por aterosclerose, né? Formam aí ateromas dentro dos vasos sanguíneos e isso vai gerar uma turbulência dentro dessa circulação sanguínea. Então, esses três fatores aí geram trombose. Como a gente viu, em alguns casos, apenas 2 já acarretam aí no desenvolvimento dos trombos, tá? Então, dano ao endotélio venoso, maior tendência à coagulação e aí ou imobilidade. Isso são os fatores que levam aí ao desenvolvimento do trombo. Para a gente diferenciar trombose de coagulação, lembrem-se que no morto, no cadáver, nós vamos observar a formação de coágulos naquele sangue, porque vai haver uma ausência de lesão na parede vascular e aquele material vai estar depositado dentro das artérias e veias, tá bom? Não está aderido ao vaso e esse material é elástico. Se a gente pegar um coágulo, a gente consegue esticá-lo na mão, tá? Já nos casos do trombo, acontece sempre uma lesão na parede vascular. Esse material ele vai estar aderido ao vaso. Ele é praticamente endurecido e não é elástico. Se a gente tentar esticá-lo, ele se rompe, tá? O coágulo aqui é diferente da coagulação sanguínea que a gente já estudou na hemostasia, tá bom? Não confundam esses dois fatores. Patogênese, como acontece essa bonita da trombose? Alterações na parede vascular. Primeiro fator, alterações na parede vascular. Aqui a gente tem um vaso normal, lindo, maravilhoso, perfeito. Foi Deus que fez com células endoteliais, lindinhas, bonitinhas, onde a gente está vendo aí passando dentro desse vaso o sangue. Lembra que a gente já estudou que bem no centro do vaso vão passar as células, mas na periferia vão passar as plaquetas, como a gente está observando aqui, tá ok? Então, aconteceu uma lesão na parede vascular, ou por placa de ateroma, ou por uma agressão direta causada por bactérias ou fungos,
ou por traumatismos. Lembra que você cortou seu dedinho fazendo almoço? Esse é um traumatismo, tá? Então, acontece a redução da síntese de substâncias anticoagulantes e a alteração da superfície celular. Aí promove a nossa querida adesão plaquetária. Vamos tampar esse buiaquinho que fez aqui, né? Esse é o pensamento do seu organismo. Opa, tá com uma coisa que está vazando, vamos fechar esse furo, tá bom? Então, promove aí a agregação plaquetária e, com isso, a agregação aí da rede de fibrina e a formação de um trombo. Esse mesmo processo é para coagulação sanguínea. No entanto, a formação desse trombo aqui, ele pode ser aumentado aí e ocasionar, então, a trombose. Então, vejam, um vaso normal, perfeitinho, lindo, maravilhoso, as células sanguíneas fluindo dentro desse vaso, como a gente já observou. E aí, cada uma delas, os glóbulos brancos ou células leucócitos, né, linfócito e o granulócito, e os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Os amarelinhos são as bonitinhas das plaquetas. Acontece a lesão vascular, então vai acontecer aí a formação dessa lesão. Oi, rompi, furei o dedo. Olha só o que aconteceu. Rompi as células endoteliais e aí esse material vai começar a vazar por esse local, tá? Para que isso não aconteça, acontece a ativação plaquetária, agregação das plaquetas, para que elas façam aí o fechamento dessa lesão no vaso. Então, a adesão das plaquetas nessa membrana basal do vaso, né? O endotélio já foi rompido, veja que a gente não tem mais células endoteliais aqui, e acontece essa agregação. A partir daí, então, tem a agregação aí das redes das fibrinas, formando essa rede, né, pela via extrínseca, e aí vai gerar esse amontoado aí de células, formando um trombo, como a gente conhece. Ok, consegui fechar o buraco, estanquei o sangue. Tá, legal. Mas esse trombo vai continuar preso aí nesse lugar? Isso vai depender do seu organismo. Então, no processo normal, esse trombo formado, ele vai passar por aquele processo de reparação, né, das células de reparação, para que o endotélio se renove aqui e esse material seja removido. Caso isso não seja removido, então esse trombo vai permanecer aderido aí a essa parede vascular. Alterações no fluxo sanguíneo, alterações hemodinâmicas no fluxo. A gente vai ver ou pela diminuição do fluxo, que a gente chama de estase sanguínea, paralisação ou diminuição quase que lenta do fluxo sanguíneo, ou a turbulência, quando esse sangue flui muito rapidamente por dentro dos vasos sanguíneos, gerando aí a turbulência, tá? O normal é esse sangue fluir normalmente aí dentro dos nossos vasos sanguíneos via pressão sanguínea, tá? Nos casos de trombose, aqui a gente está visualizando uma trombose venosa profunda, ó, o trombo está se formando justamente numa das paredes da válvula venosa, tá ok? Aqui a gente está observando a casos de turbulência, veja que houve uma saculação na parede desse vaso, e aí isso gera uma turbulência, tá? É igual quando a gente enche a pia de água e aí vai escorrer, ela não fica rodando lá no ralinho, é a turbulência da água, tá? Ou então quando os vasos encontram em várias ramificações, também vai haver essa turbulência do material sanguíneo que está passando por aqui. Lembrem-se que as células aqui dentro estão vivas e precisam continuar vivas para manter a sua função aí ativa. E quando há uma bifurcação assim, ó, bem no meiozinho desse encontro bifurcacional, há também essa movimentação turbulenta. E aqui, ó, quando há um estreitamento da parede, veja que há uma turbulência também aumentada aí nessas células. Essas turbulências, ó, rompem, estragam, matam, lesionam as nossas células, que deveriam continuar vivas. Então, a circulação sanguínea, a gente vai ver que o fluxo laminar está alterado, ou por uma lesão vascular, ou por uma trombose, ou nas bifurcações vasculares. Na lesão sanguínea, veja que o sangue vai passar por aqui, vai vazar na lesão, mas vai haver aí uma turbulência nesse lugar.
No caso de um trombo, esse sangue vai desviar o caminho, mas as células que estão indo nessa direção do trombo vão vão levar aí a um choque com a parede desse trombo, tá? Então vão bater literalmente nesse trombo e vai gerar essa turbulência desse material. No caso das bifurcações também vai haver aí a turbulência, visto que as células caminham no trajeto centralizado desse vaso, e aí vai haver turbulência aí para os vasos sanguíneos bifurcados. Formação de trombo em aneurisma. O que é o aneurisma, professor? Essa dilatação da parede vascular. Veja que ela se dilatou. Nesse local onde houve o dilatamento, vai acontecer aí um fluxo turbilhonado, né? Favorecendo o choque daquelas células contra o endotélio e também ativando aí a agregação desse material. Se a plaqueta se choca aqui contra a própria parede, ela vai achar que isso está acontecendo porque está com problemas e vai ativar, na verdade, para tentar corrigir esse fator aqui, tá? Com isso, a plaqueta estando ativada, ela vai gerar um trombo, né? E aí, sobre essas plaquetas que são agregadas aí, ativadas, vai haver aí a deposição desse material aqui, produzindo aí o crescimento desse trombo, e aí novas plaquetas vão se precipitando, e esse processo vai se repetindo, vai formando aquele trombo que a gente chama de estriado ou lamelado, com várias camadas, tá ok? Outra causa etiopatogênese para a formação de trombos é a hipercoagulabilidade. E dessa vez saiu, hipercoagulabilidade. Aumento no número de plaquetas, maior que a disponibilidade de fatores procoagulantes e a redução de inibidores da coagulação. O que isso gera? Eu tenho plaqueta demais, eu tenho fator coagulante demais e eu tenho inibidores de menos, ou seja, gruda tudo como se fosse uma cola. Como se fosse um verdadeiro slime melequento lá no vaso, tá? Então, as inflamações localizadas ou generalizadas ativam esse processo. Anticoncepcionais orais também atuam aí nessa hipercoagulabilidade. O período de gravidez e o período pós-parto também estão relacionados a isso. Traumatismo, cirurgias extensas, né? Vazou muito sangue, perdeu muito sangue, então esse sangue vai estar ativado aí para aumentar a hipercoagulabilidade. Cânceres, certos tipos de neoplasia estão também relacionados e defeitos genéticos relacionados aos fatores de inibição da coagulação. Se eu não tenho os genes que produzem os fatores de inibição da coagulação ou tenho defeitos genéticos nesses genes, eu vou ter a coagulação prejudicada. Então, vamos à classificação dos tipos de trombo. Começando pelo trombo hialino. Ele se forma dentro dos capilares, lembrando, os capilares são os vasinhos mais fininhos da nossa microcirculação. Ele pode obstruir, tampar a luz do vaso. E os componentes desse material, por ser hialino, lembra que hialino é sempre proteico, transparente, né? Então a gente vai observar em maior quantidade de fibrina nesse material, por isso essa coloração mais clarinha, quase que transparente, tá? Então esse material vai tampar, vai entupir literalmente um capilar. Então veja aqui, ó, que a gente vai ter a formação de material hialino, quase que transparente. Tá vendo que a gente tem aqui material transparente também aqui. Aqui, ó, nessas regiões também, ó, material transparente são os trombos hialinos, tá? Aqui no rim, um trombo hialino também, relacionado aí a essa produção aí de fibrina na coagulação desse material. Vamos falar agora do trombo branco ou lardáceo, também de precipitação, tá? Eles se formam nas artérias e também no coração, não são obstrutivos, não tampam toda a luz do vaso pela força da corrente sanguínea que passa aí dentro desses vasos, artérias e também no coração. Eles estão aderidos aí na parede do vaso, apresentam uma estriação em linhas chamadas de linhas de Zahn, crescem na direção do fluxo sanguíneo, são causados aí principalmente pela lesão na parede vascular, tem como componentes glóbulos brancos, plaquetas e fibrinas. E por ter mais os glóbulos brancos,
tem essa coloração mais esbranquiçada. Então, veja que o fluxo sanguíneo é este aqui, né? Veja que ele vai crescendo no sentido do fluxo sanguíneo. E aí as células brancas vão estar mais depositadas nessa área, por isso ele é chamado de trombo branco. Trombo branco ou de conglutinação também, tá? Alguns livros trazem essa referência aí pra gente, ok? Então, observe aqui a formação do trombo, ó. Toda essa área aqui é a formação do trombo. Ainda como aspectos morfológicos do trombo branco, a gente vai observar que tem áreas mais pálidas, estão relacionadas aí à deposição da plaqueta e também da fibrina, e outras regiões mais escurecidas, com a deposição aí de hemácias dentro desse tubo, né? Então, observem que aqui a gente está vendo ó, as linhas de Zahn, essas deposições aí desse material. E aí, a olho nu, a gente vai visualizar justamente ó, essas ranhuras, que são as linhas de Zahn. Trombo vermelho ou de coagulação se forma dentro das veias do coração ou das veias do corpo, tá? São obstrutivos devido à coagulação muito rápida desse material, são pouco aderidos à parede, tendem-se a desprender, crescem contra a corrente, causa estase, lentidão da corrente sanguínea. Ele não vai estar entupindo lá o vaso sanguíneo, então vai haver uma estase sanguínea. Ele é composto por glóbulos brancos, vermelhos, plaqueta e fibrina. Por isso vai ter uma coloração vermelha até azulada, devido à deposição aqui das hemácias e do ferro contido aí nessas hemácias. Então, todos os componentes do sangue vão estar aqui compondo esse trombo vermelho, tá? Então, veja que o sentido do sangue é este, e aí o trombo vai entupindo, literalmente fechando todo o vaso. Então, trombo vermelho de coagulação ou de estase são esses assim. Aqui a gente tem a artéria vertebral anterior e a média. Veja que houve aqui ó, um trombo, olha o tamanho desse aneurisma, tá? Isso é uma dilatação da artéria, isso é um aneurisma. E veja que esse material ó, coagulou dentro das artérias. Aqui também nós temos aí um trombo grande, com várias características. Temos uma parte aqui mais branca, que é formada pelo trombo branco, tá? E aí os trombos vermelhos, ok? Que a gente consegue observar aí na formação. Veja aqui, ó, esse vaso e um grande trombo vermelho aqui, ó, entupindo literalmente todo o espaço da luz desse vaso. Então, isso aqui é um vaso sanguíneo. Veja que não sobrou quase nada ó, de espaço para o sangue fluir por esse vaso. Esses trombos podem estar localizados em veias de membros inferiores, principalmente, né? Nas extremidades dos membros superiores é muito mais raro e acontece também nas veias ovarianas, tá? Aqui a gente tem uma espécime de uma artéria pulmonar, ó, veja que o trombo grandão dentro dessa artéria pulmonar. Lembrando que a artéria pulmonar é um vaso sanguíneo que carrega sangue pouco oxigenado, ou seja, um sangue chamado também de venoso, mas é uma artéria, tá? Aqui na veia ilíaca, também a gente consegue visualizar ó, perfeitamente o trombo fechando aí todo esse material. Veia ilíaca, para quem não lembra de anatomia, onde fica a veia ilíaca? Dentro da cavidade abdominal na passagem para a pelve. Aqui a gente tem a artéria coronária com um trombo aqui dentro. Visualize como ele fica na lâmina, quando a gente observa em lâmina. Aqui a gente tem o trombo da veia ilíaca. Então, o trombo tampando praticamente toda a luz dessa veia. Visualiza aqui, ó, como ficou só um pouquinho de espaço para passagem de sangue. E aí a formação das linhas de Zahn. Olha como a gente consegue visualizar a formação dessas linhas de Zahn. E por fim temos o trombo misto. O trombo misto ele se forma nas artérias de forma lentamente, com o tempo, e ele é dividido em partes. Tem uma cabeça, um corpo e uma cauda. Essa cabeça é a primeira fase a se formar, tá? Que é o primeiro pedacinho a se formar.
Depois tem o corpo, que às vezes é estriado, né? E aí pode ser vermelho ou esbranquiçado, essa porção toda aqui. E aí a cauda que se forma por último, ela sempre é mais vermelha e ela se desprende, ela se quebra facilmente, porque ela não está aderida à parede do vaso. Veja aqui, ó, que não está grudada nas células endoteliais, tá? Então, isso aqui é que forma o bonito do êmbolo que vai parar lá no pulmão, porque foi carreado pela circulação sanguínea. Então, veja que o fluxo sanguíneo continua passando aqui, tá ok? Ainda há um fluxo sanguíneo, mas há a formação aí desse trombo do tipo misto. Nesse trombo do tipo misto, então, ó, visualiza aqui, veia ilíaca, o trombo é todo esse aqui, ó, toda essa formação inferior aqui, tá? Aqui a gente tem a formação desse trombo misto, ó, na veia ilíaca comum também, direita, ó, o tamanho desse material, tá? Tudo isso aqui é o trombo. Aqui outro trombo também, ó, ele tá até costuradinho aqui nesse espécime. O pessoal da patologia fez a costura do trombo aqui para mantê-lo preso aqui para estudos. E aqui a gente também tem a formação de um outro trombo misto. Olha o tamanho desse trombo aqui. Que material é esse, gente? Isso aqui é um cérebro. Olha aqui o cérebro. Isso. Os núcleos da base também aqui, tá? Aqui os ventrículos, né? Os espaços para os ventrículos, para a circulação de líquor. Então, bem na parte cerebral, tecido cerebral, formação de um trombo misto. Aqui ainda na formação de trombos mistos, ó, um corte transversal de uma artéria hepática com aneurisma, houve uma dilatação da parede do aneurisma. E aí a deposição desse material, veja que a gente tem uma porção branca, uma porção vermelha, tá vendo? E aqui ó, tem duas formações, essa formação e essa outra formação aqui, tá? Aqui, um aneurisma promovido por arteriosclerose aconteceu aí no tronco braquiocefálico. Onde fica o tronco braquiocefálico? Saiu do ramo da aorta ascendente aqui, o tronco braquiocefálico vai dar origem aí à artéria carótida comum direita e à artéria subclávia direita, que vai para o braço e vai para o pescoço do lado direito. Esse tronco ó, foi entupido por uma aterosclerose e aí promoveu um trombo do tipo misto. Veja que aqui a gente tem uma porção esbranquiçada e aqui é uma porção avermelhada. E aqui é um trombo mural, tudo que é mural é dentro da parede, ele está recente, bem vermelho, na ponta do ventrículo esquerdo, num coração que sofreu um infarto do tipo branco, comprometendo o septo interventricular e o ápice cardíaco. Veja aqui que nas setinhas brancas nós temos o infarto, né? Houve a insuficiência desse material aqui do miocárdio e aí houve a deposição desse trombo intramural dentro da parede, tá? Então aqui a gente tem o lado direito do coração, o lado esquerdo do coração. Aqui é o septo interventricular entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Em relação aos aspectos morfológicos, dentro da trombose arterial, eles vão se formar dentro das artérias e do coração, geralmente são oclusivos, tampam toda a passagem, apresentam essas estriações ou linhas de Zahn. As linhas de Zahn ó, são essas aqui, ó. Dá pra gente ver ó, que tem várias linhas em deposição desse material. E ela é causada aí por lesões na parede vascular. Veja aqui uma trombose recente, mais avermelhada, dentro das artérias coronárias. Artérias coronárias são aquelas que vão irrigar o músculo do coração, vão irrigar o miocárdio. Artéria femoral da coxa, artérias coronárias aqui também com aterosclerose, tá? Aqui a gente tem a formação de um trombo, ó, dentro de uma artéria, e aqui a gente tem, ó, placas amareladas, deposição de gordura nesse material, nessa artéria, na parede da artéria, formando as ateroscleroses. E na trombose do tipo venosa, acontecer principalmente nos membros inferiores, são obstrutivas devido à coagulação que acontece, que é mais rápida, né? Também vai apresentar as linhas de Zahn,
Se a gente olhar bem de perto, a gente consegue visualizar umas linhas de deposição desse material. Esse material não está aderido à parede, ó. Veja que se a gente passar o dedo aqui, a gente praticamente consegue romper e soltar esse trombo, né? E ele é ocasionado justamente pela estase. Subir o sangue para o coração é muito mais difícil do que descer esse sangue, não é? Então, veja aqui na artéria e aqui na veia a formação dos trombos. Mesma coisa aqui, a artéria, um trombo, e a veia, outro trombo. Aqui as bonitas as varizes, ocasionam também, então, esses trombos venosos. Veja que ele não está aderido, não está preso à parede. Aqui na parte da artéria pulmonar também tem um trombo grandão aqui, tá? E aqui um trombo venoso recente, ó, mostra que ele é recente por causa da área de adesão à parede ainda ser pequena. Ok, vamos evoluir. Quais são as consequências para tudo isso aí? Qual a consequência? Crescimento desse trombo vai tampar a luz daquele vaso. Nas artérias vai ocasionar a isquemia, não vai haver irrigação desse tecido, e nas veias vai dificultar o retorno venoso. Se esse sangue não volta, o que acontece? Incha, edema, né? Esse material depois vai passar por uma lise, esses trombos vão ser, então, dissolvidos parcial ou totalmente. Eles podem ser reorganizados, acontecendo aí uma conjuntivização e uma recanalização. Ó, eu posso ter o material endotelial aqui tentando separar esse trombo e deixando pelo menos um espacinho aqui para passar sangue, tá? Esses trombos podem gerar ainda uma calcificação ou permitir novas infecções bacterianas, ou se quebrar, como esse caso aqui, e virar um êmbolo, né? Famosa embolia, tá ok? Então, fases da organização de um trombo, como ele se organiza? Até o trombo ele é organizado. Então, no vaso normal, aconteceu a formação desse trombo. Esse trombo, então, vai passar por uma epitelização, essas células endoteliais vão recobrir esse material, tentando separá-lo aí da passagem da luz sanguínea. Ainda vai haver uma recanalização devido à ação de macrófagos e angioblastos, formando aí novos vasos, que a gente chama de angiogênese, tá? E ainda vai haver uma fibrosização desse material, porque os fibroblastos vão gerar aí produção de fibras colágenas nesse trombo, tá? Então ele vai sendo reorganizado e recanalizado para que haja a passagem aí de sangue nesse fluxo. Aqui lâminas para vocês desse trombo organizado, ó. Então veja que isso tudo, esse material todo aqui é um trombo. Aqui é a região onde ele se prendeu à parede do vaso. A luz para a passagem do sangue está somente nesse trechinho bem pequenininho aqui. E aí o que acontece, o que a gente observa aqui? Que nesse material aqui, as células do conjuntivo, ó, esse material, células do conjuntivo, estão tentando aí canalizar, reorganizar esse material. E ainda as células endoteliais aqui tentando revestir todo esse trombo. Veja aqui ainda nessa reorganização, a recanalização fazendo novos vasos sanguíneos, né? Partes aí, restos de fibrina ainda na formação desse trombo, o tecido conjuntivo tentando separar esse material e aí a placa de ateroma aqui presa à parede vascular. Bom, galera, para essa aula é isso. Disciplina é sempre a maior competência das pessoas de alta performance. E você, tem estudado um pouquinho todo dia? Disciplina, disciplina e disciplina. Bora estudar? Beijo!